Nesse momento, antes de começar, quero convidar você a fazer um exercício. Então todo mundo fecha o olho, todos os irmãos fechem os olhos, e eu quero que você preste atenção na primeira imagem que vem à sua mente quando eu falo algumas palavras. Por exemplo, quando a gente pensa em alegria, olha com a mente fechada, com os olhos fechados, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Quem sabe se eu disser a palavra família, quem sabe um avô, uma avó, um tio, uma tia querida, logo vem à mente. O que vem à nossa mente quando eu digo o nome Jesus? Agora você pode abrir o seu olho, pode se assentar e abrir lá em Apocalipse, capítulo 1. Alguns de nós, quando pensamos em Jesus, a primeira imagem que vem à nossa mente, quem sabe, é daquele bebezinho, aquele bebê que a gente vê no presépio todo Natal. E aqui, eu não quero advogar contra o Natal, ou falar mal do bebezinho. Eu gosto de receber presente no Natal, eu acho que é uma bênção, né? Mas quem sabe a primeira imagem que nos vem é do bebê Jesus. Outros, quem sabe, pensam em Jesus como alguém extremamente amoroso, que abraçava a todos. Quem sabe alguém, quando eu falei a palavra Jesus, pensou no Jesus crucificado. Outros, no Jesus ressurreto. O tema que eu quero falar essa noite aqui é a identidade de Jesus nos nossos dias. Curioso que provavelmente a imagem mais popular seja do menino Jesus. Nós pensamos em Jesus muitas vezes como alguém frágil que depende aí da sua mãe, depende de outros para até fazer atividades simples, quando a preocupação dos evangelhos nunca foi o Jesus menino. Dos 4 evangelhos, só 2 relatam o seu nascimento. Se formos para as cartas, menos ainda. Quem sabe, muitas vezes, nós imaginamos o Jesus, aquele crucificado que se entregou por nós, e isso é lindo e é verdadeiro, mas Jesus não está mais naquela cruz. Jesus não está mais crucificado. Outros de nós, quem sabe, pensamos no Jesus que assistimos lá naquele filme antigo, Jesus, né, o Jesus americano. Dificilmente Jesus era branco, de olho claro, lá em Israel, né? Mas aquele filme foi muito popular. Outros, quem sabe, na paixão de Cristo, e olhamos para os milagres, mas mesmo esse Jesus, que é só amoroso, ele não se sustenta nem mesmo nos evangelhos. Ele limpou o templo, ele era alguém que confrontava o pecado, ele era alguém que em determinado momento o seu discurso foi um discurso duro o suficiente para pessoas se afastarem dele e o caminho ficar livre para aquilo que ele veio fazer, que foi se entregar por mim e por você. Agora a grande questão é: quem é Jesus hoje? Qual é a identidade dele? Será que ele ainda é aquele bebê que precisa de cuidado? Será que ele ainda está crucificado em uma cruz? Qual é a identidade dele hoje? Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 1, dos versos 9 até o versículo 19. Visão de João, já estava preso, próximo aí ao ano 100 depois de Cristo, perseguido pelo Evangelho, e ele descreve, essa carta é escrita para igrejas na Ásia Menor que eram duramente perseguidas, talvez uma das maiores perseguições que a igreja sofreu em sua história, e ele escreve assim, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo.
Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui João está apresentando quem é o verdadeiro autor dessa carta. João teve uma visão. Jesus revela a João que era para ele dizer as 7 igrejas que são bem conhecidas aí do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas antes de iniciar o que cada igreja deveria ouvir, João descreve quem de fato naquele momento de intensa perseguição é Jesus. Talvez a grande ideia desse texto é que Jesus, Deus homem, que governa o universo, se importa com a sua igreja. Ele não é mais um bebê, ele não está crucificado numa cruz, ele não é mais um grande mestre que caminhou entre nós com grandes ensinos. Ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, ele é soberano, ele é um Deus todo-poderoso, que se importa e cuida da sua igreja. Logo no versículo 13, diz que ele é semelhante ao Filho do Homem. Aqui é uma alusão clara a textos de Ezequiel, ou quem sabe remetendo ao Evangelho de Lucas, que usa muito essa ideia do Filho do Homem. Quem que era o Filho do Homem? Filho do Homem mostrava que ele era completamente humano. Jesus se fez carne, como eu e você somos. Ele experimentou das nossas dores, ele experimentou da limitação humana. Mas essa linguagem também mostra alguém que sabia da sua missão. O Filho do Homem, no livro de Ezequiel, ele tem um papel messiânico de libertação. Ele é aquele que veio libertar, veio salvar, veio mudar vidas, veio mudar a história. Esse é Jesus. Ele é o Filho do Homem. Profetizado também em Daniel, capítulo 7, verso 13. Ele é descrito como esse Messias, que vem para salvar. Esse é o autor dessas cartas. Ele é Jesus. Jesus se fez homem. E é muito interessante essa ideia, porque o principal ramo da filosofia no período em que Jesus viveu, morreu, e na igreja primitiva era a filosofia grega. E para a filosofia grega, a carne é má, Deus é bom. Então, se tinha algo absurdo para um grego, era Deus se fazer carne, porque a morte era a libertação do corpo, porque o espírito é bom, a carne é má. Então, na morte eu não tenho mais a carne, eu atingi o meu ápice. E parece que o cristianismo vem na contramão disso tudo, quando ele diz, Deus se fez carne. É interessante perceber que esses pescadores que foram transformados, sua maioria pescadores, os discípulos de Jesus, se eles fossem inventar uma religião para ter seguidores, eles falariam de qualquer coisa, menos que Jesus se tornou humano.
E mesmo na nossa mente, é difícil conceber um Deus todo-poderoso, grande, cheio de glória, se autolimitar para cumprir uma missão que ele não precisava cumprir. Jesus era obrigado a morrer na cruz. Deus era obrigado a resgatar a mim e a você e nos tornar parte da sua família, parte do corpo de Cristo, parte de um novo povo? Não. Não, a morte foi voluntária. Ele não era obrigado. E aqui, João já destaca esse aspecto de Jesus, ele se fez homem, humilhado, mesmo sendo todo poderoso. Alguém já disse que se Jesus é Deus e morreu por mim, então não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por Ele. Se Jesus é Deus e morreu por mim, então não existe sacrifício grande demais que eu não posso fazer por Ele. O que eu e você temos feito por Cristo Jesus. Eu não estou falando de vir à igreja todo dia, o ministério na igreja também faz parte. Mas e no seu trabalho? E na sua casa, no seu dia a dia? Jesus é Deus, Ele me alcançou. A obra da salvação é maior do que nós podemos sequer supor. Quando alguém diz, eu entendi tudo da salvação, eu recomendo que leia a Bíblia de novo. Porque eu não entendo a salvação. Como Deus, sendo Deus, não precisando vir até mim, alcançou alguém como eu? Se eu fosse Deus, eu acho que eu deixava eu me perder. Eu falo assim, Deus, eu já fiz coisas que o Senhor não imagina. Né? E aí ele fala assim, eu sou onisciente. Aí não dá para discutir com alguém que é onisciente. Né? Eu posso esconder coisas da minha esposa, escondi coisas dos meus pais. Eu sou pior do que as pessoas imaginam. Mesmo assim, Deus me alcançou com a salvação. A salvação, ela é maior do que nós sequer podemos supor. Dos versos 12 ao 16, nós vemos algumas imagens que aparecem a respeito de Jesus. Então, voltando no 13, falar de filho do homem. No 12, voltei para ver quem falava comigo. Vi 7 candelabros de ouro, entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Primeira, a ideia da veste real e sacerdotal com um cinto pendurado no peito. Aqui é uma imagem de autoridade. Qualquer um que lesse essa descrição no primeiro século, independente da sua origem, se era uma origem judaica ou uma origem pagã, está dizendo o seguinte: é um líder religioso, é alguém que tem autoridade para julgar. Não é qualquer pessoa. Então, quando entra as cartas no capítulo 2, João já disse, olha só quem está escrevendo para cada igreja. É alguém que tem autoridade. Nos nossos dias, nós muitas vezes tiramos a autoridade de Jesus. Nós olhamos ele para alguém que é um semi-morto numa cruz ou um bebezinho na manjedoura, mas nós esquecemos que ele é alguém de toda a autoridade, porque ele morreu, se entregou por mim e por você. Ele me comprou com o sangue dele, mas ele ressuscitou e hoje está à direita do Pai.
Ele é alguém cheio de autoridade. Cabelos brancos como a lã. Jesus se mostra como um ancião puro e santo. Parece que em pouco tempo Jesus envelheceu muito, mesmo não andando na terra, porque ele morreu com 33 anos. Morreu. Agora, quando ele aparece com João, ele já tem o cabelo de lã. É claro que hoje é difícil isso acontecer, né? Ninguém tem cabelo branco mais, né? O milagre da tinta, né? Então, mas houve tempo já em que o cabelo branco, né, já diziam que é a coroa, né, dos mais velhos. Ninguém quer mais essa coroa. Né? Mas aqui descreve Jesus como um ancião santo, puro. Descreve que os seus olhos são como uma chama. Mais uma vez, a imagem de alguém que pode julgar e poderoso para julgar. Um olhar como de uma chama. Alguém que com o olhar é capaz de consumir. Esses dias na televisão eu descobri um canal que só passa desenhos antigos. E aí eu revi um desenho que eu assistia quando criança, Superman. Né? Antes de lançar o raio, ficava o olho vermelho. Né? Quem sabe Jesus já não está pronto para soltar um raio em alguém. Mas João descreve ele como olho que está pegando fogo. Não é. É uma imagem de extrema autoridade. É alguém experiente. É alguém que é santo, é alguém que é puro, é alguém que não brinca com o pecado. Eu sempre digo, você pode brincar de ser crente. Eu posso brincar de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus também não brinca de ser Deus. Pés de bronze em uma fornalha ardente, versículo 15. Destaca resistência, estabilidade, poder. Voz como o som de muitas águas, é um verdadeiro general. Os pés de bronze, a voz como de muitas águas, é uma voz de autoridade. É a ideia de um general que está pronto para a batalha. Jesus não é mais aquele que está crucificado, ele já ressuscitou e está pronto para a luta. Isso era importante para esse povo que sofria perseguição. Eu sofro perseguição, tenho irmãos morrendo. Mas Jesus é aquele que está pronto para a batalha. E quando a gente vê o restante de Apocalipse, com alguns de nós temos medo, mas Apocalipse é muito mais um livro de esperança. É como aquela criança que começa um livro assustador, depois ela vai lá no final do livro, lê o final, não, beleza, o herói ganha, agora eu leio o livro tranquilo, eu já sei o final. Isso é o livro de Apocalipse. Pode acontecer o que acontecer no mundo, eu sou como aquela criança, eu falo, olha, pode deixar acontecer, eu já sei o final, eu já li. Eu já li o final, essa história já ficou sem graça. Esse é Jesus, pronto para a batalha. Em sua mão direita tinha 7 estrelas, que são os anjos da igreja, os pastores responsáveis por aquelas 7 igrejas. Em sua boca saía uma espada de 2 gumes. Isso traz imagem de julgamento. E vemos essa imagem em profecias de Isaías, por exemplo, Isaías 49, 2, em que Deus divide a terra com a sua boca, com a espada da sua boca. Sua face brilha, traz, quem sabe, a imagem da transfiguração. Jesus não é apenas aquele homem que andou sobre a terra. Agora ele é Deus Todo-Poderoso, que controla a história, que comanda a minha e a sua história. Jesus, ele é soberano. Jesus é todo-poderoso. Não importa a circunstância em que eu estou vivendo, ele é sempre bom e me sustenta. Jesus é santo, puro. Ele se humilhou para alcançar a minha vida, a minha história, a sua vida e a sua história.
Versos 17 e 18, a imagem de Jesus, a presença de Jesus era tão intensa que João se prostra. E aqui é interessante. Sempre que alguém ora, um anjo aparece, a gente vê Daniel se prostra, a gente vê outros homens de Deus se prostram, e às vezes eles até adoram, tentam adorar o anjo. O que o anjo faz? Se levanta, eu sou como você. Quando João se prostra, Jesus toca no ombro dele e não manda ele se levantar. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou eterno. Eu estou muito além do que você sequer pode imaginar. Ele recebe essa adoração de João. Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Jesus é eterno. Ele é Deus. Jesus tem um controle sobre tantas coisas que até a morte foi vencida. O maior inimigo foi vencido, que era a morte. Ele morreu e ressuscitou. Se ele venceu a morte, o que ele não pode vencer? Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Muitas vezes a gente está envolvido em um problema e não vemos saída e esquecemos do que Deus já fez lá atrás. O que Deus já fez na minha e na sua história? Se até a morte ele venceu, não há dificuldade grande demais que ele não consiga lidar na minha e na sua vida. E esse Deus tão poderoso, olha o que diz versos 19 e 20. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto presente como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E no capítulo 2 nós vemos a preocupação dele com a igreja. Em cada uma das cartas. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus santo, esse Deus puro, além de nos salvar, além de nos fazer parte da sua igreja, ele ainda tem tempo para se preocupar com ela. Ele ainda cuida, ele ainda trata, ele ainda se preocupa. Por isso que o livro de Apocalipse está aí. A igreja vinha sofrendo com um governo terrível de Domiciano, o pior dos imperadores no primeiro século para a igreja de Jesus, a pior perseguição. Mas ainda aqui não tinha atingido o auge. Essa carta foi enviada antes do pior chegar. Jesus tanto se preocupava com a sua igreja, que aqui ele diz, olha, a situação vai piorar, mas não se preocupem. Eu estou contando o final da história. Podem ter esperança, porque eu sou vencedor. Eu venci a morte, eu sou o primeiro e último, eu sou eterno. E eu me preocupo com a minha igreja. Com a minha igreja. Apesar de ser um Deus tão grande e poderoso, ele se importa com aquilo que passamos e entregou a sua vida em nosso resgate. Está enfrentando lutas? Se ajoelhe, ore. Alguém que você ama tem enfrentado lutas? Ore. Porque Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Deus se preocupa com a sua igreja e com cada um de seus membros. Afinal, Ele se entregou por cada um destes. Ele se preocupa comigo e com você. Eu não sou uma multidão. Eu sou um indivíduo que Cristo conhece e se preocupa. Então, voltando para a imagem de quando fechamos os olhos. Quem é Jesus hoje? Aqui nós vemos pelo menos 4 características que identificam Jesus em nossos dias. A primeira delas, Filho do homem, plenamente homem e Messias, aguardado que veio para salvar.
Todo-Poderoso, nem o poder da morte o deteve. Terceira, juiz, autoridade e competência de julgar e aplicar o julgamento de forma justa. E guardião, é aquele que protege e sustenta o povo pelo qual se entregou. Esse é Jesus. Então, quando você estiver de frente de um grande problema, de uma grande luta, de uma grande dificuldade, não se esqueça de quem é Jesus hoje. Filho do homem, todo-poderoso, juiz e guardião da sua igreja. Jesus, Deus homem, que governa o universo, se importa comigo e com você. Vou convidar todos a baixar a cabeça e vamos terminar esse tempo com uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia, Deus. Quero colocar as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades. E o nosso primeiro impulso, muitas vezes, é nos esquecermos de quem Tu és. É acharmos, Senhor, que o Senhor ainda é aquele bebê indefeso na manjedoura. Ou é alguém que morreu. E nos esquecemos, ó Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus está à direita do Pai. Que o Senhor controla todas as circunstâncias. Deus, ajuda-nos a confiar e a nos lembrar de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.